O ar-condicionado gelado da sala de reuniões executiva no 3º andar do edifício Estrela Dourada cortava como uma lâmina através do ambiente tenso. Pela parede de vidro, a cidade de São Paulo se estendia infinitamente, um mar de concreto e ambição sob o sol matinal de terça-feira. Dentro da sala, o contraste era gritante. De um lado, homens e mulheres impecavelmente vestidos em ternos caros, manipulando tablets e smartphones como extensões de seus corpos. Do outro, uma figura quase invisível empurrando discretamente um carrinho de limpeza. Maria Santos ajustou o uniforme azul marinho, que já conhecia cada dobra e mancha, cada remendo discreto que ela mesma havia feito para prolongar a vida útil da roupa de trabalho. Aos 45 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de ser transparente. Seus passos eram silenciosos sobre o mármore italiano, seus movimentos precisos e econômicos, como se fosse uma sombra que deslizava entre as cadeiras de couro legítimo, sem perturbar o fluxo das conversas importantes. Espero que os franceses não venham com aquelas frescuras europeias de sempre, resmungou Roberto Mendes, ajustando a gravata Hermès enquanto folheava os documentos do contrato. O CEO da Estrela Dourada, um homem de 52 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente alinhados e uma postura que gritava autoridade, não disfarçava sua irritação. 3 meses de negociação para um contrato de 200 milhões de reais e agora querem rever os termos. Maria fingiu se concentrar na limpeza da mesa de reuniões. Um móvel imponente feito de madeira de lei que custava mais que seu salário de 5 anos. Ela havia ouvido essa conversa se desenrolar ao longo das últimas semanas, fragmentos capturados enquanto esvaziava lixeiras e lustrava superfícies. Sabia sobre as idas e vindas do contrato, sobre as exigências dos investidores franceses, sobre a pressão que Roberto enfrentava do conselho diretor. Eles chegam em 15 minutos, anunciou Camila Torres, a diretora de RH, verificando o relógio Cartier no pulso bronzeado. Aos 38 anos, ela cultivava uma imagem de eficiência implacável, sempre vestida em tailleur, que custavam mais que o carro de Maria. A delegação é composta por Pierre Dubois, o diretor-geral da Lumière Investments, e 2 assistentes. Você providenciou o café especial que eles gostam? Roberto perguntou, sem levantar os olhos dos papéis. Claro. Café colombiano premium, croissants importados e aquele queijo francês que custa uma fortuna. Camila respondeu com um sorriso calculado. Tudo para impressionar nossos amigos europeus. Maria continuou seu trabalho metódico, limpando cada centímetro da mesa com movimentos circulares suaves. Ninguém parecia notar sua presença, como sempre acontecia. Era como se ela fosse parte da mobília, um elemento funcional do ambiente, mas não verdadeiramente presente. Ela havia se acostumado com essa invisibilidade ao longo dos 5 anos trabalhando na Estrela Dourada, desde que precisou aceitar qualquer emprego após Maria. A voz áspera de Roberto a tirou dos pensamentos. Você precisa terminar isso rapidamente. Os franceses não podem ver uma faxineira aqui durante a reunião. Ela assentiu silenciosamente, acelerando os movimentos sem comprometer a qualidade do trabalho. Sabia exatamente quanto tempo precisava para finalizar cada tarefa. Calculava mentalmente os minutos necessários para deixar tudo impecável antes da chegada dos visitantes. Francamente, não entendo por que a limpeza não pode ser feita após o expediente, murmurou Camila, observando Maria com uma expressão de leve desgosto. É constrangedor ter pessoal de serviço circulando durante reuniões importantes. Maria sentiu as bochechas esquentarem, mas manteve o rosto impassível. Havia aprendido há muito tempo que reagir apenas piorava as coisas. Em vez disso, concentrou-se em finalizar a limpeza das poltronas de couro, cada uma valendo mais que 6 meses de seu salário. A culpa é da empresa de limpeza, Roberto disse, irritado. Eles sempre mandam alguém no horário mais inconveniente.
Como se não soubessem que temos reuniões importantes. Posso conversar com eles novamente, Camila ofereceu. Mas você sabe como é difícil encontrar pessoal de qualidade para esse tipo de serviço. Pelo menos essa aí, ela gesticulou vagamente na direção de Maria. É silenciosa e não rouba nada. Maria engoliu a humilhação que subiu pela garganta como bile amarga. 5 anos ouvindo comentários similares. 5 anos sendo tratada como se fosse surda e muda, como se não tivesse sentimentos ou dignidade. Ela se perguntava se eles falariam assim se soubessem que ela entendia perfeitamente cada palavra, cada nuance de desprezo em suas vozes. O elevador emitiu um suave ding no corredor, seguido pelo som de passos elegantes sobre o mármore. Maria reconheceu imediatamente o ritmo. Passos europeus, diferentes da pressa brasileira. Mais medidos, mais confiantes. Eles chegaram. Roberto anunciou, ajeitando o terno italiano. Camila, você fica responsável pelo protocolo. E você, ele olhou brevemente para Maria. Desaparece daqui. Agora. Maria assentiu e começou a empurrar o carrinho em direção à porta. Seus 5 anos de experiência permitindo-lhe se mover de forma quase invisível. Porém, no exato momento em que alcançou a entrada, a porta se abriu e 3 homens entraram na sala. Pierre Dubois era exatamente como ela havia imaginado a partir das conversas que ouvira. Um homem de 58 anos com cabelos prateados, impecavelmente penteados, vestindo um terno que provavelmente custava mais que o carro de Roberto. Seus olhos azuis tinham o tipo de inteligência afiada que vem de décadas navegando nos círculos mais altos dos negócios internacionais. Atrás dele, 2 assistentes mais jovens carregavam pastas de couro e tablets. E Monsieur Mendes, Pierre cumprimentou em inglês com um sotaque francês pronunciado, estendendo a mão com um sorriso diplomaticamente caloroso. Monsieur Dubois, é um prazer tê-los aqui, Roberto respondeu, apertando a mão com entusiasmo exagerado. Maria se pressionou contra a parede, tentando se tornar ainda mais invisível, enquanto os homens trocavam cumprimentos. Pierre acenou brevemente para ela, um gesto de reconhecimento que surpreendeu Maria, acostumada a ser completamente ignorada, antes de se voltar para Roberto. Espero que possamos resolver as questões pendentes hoje, Pierre disse, aceitando uma das poltronas de couro que Roberto lhe ofereceu. Há algumas preocupações que meus investidores levantaram. Claro, claro, Roberto respondeu, claramente ansioso. Estamos completamente abertos a discutir qualquer aspecto do contrato. Maria finalmente conseguiu sair da sala, mas não antes de ouvir Pierre comentar com um de seus assistentes em francês. L'ambiance ici est très différente de ce à quoi nous sommes habitués. Ela parou por um momento no corredor, processando as palavras. Pierre havia dito que o ambiente ali era muito diferente do que estavam acostumados. O tom não parecia necessariamente crítico, mas havia uma nota de observação cuidadosa, como se ele estivesse avaliando mais do que apenas os números do contrato. No corredor, Maria encontrou Dona Célia, a supervisora da limpeza, uma mulher de 62 anos que havia se tornado uma figura materna para ela ao longo dos anos. Célia era uma das poucas pessoas na empresa que tratava Maria com genuína gentileza. Como foi lá dentro hoje, querida? Célia perguntou, notando a expressão tensa no rosto de Maria. Como sempre, Dona Célia. Sou invisível até incomodar, Maria respondeu, empurrando o carrinho para o depósito de limpeza. Um dia as coisas vão mudar, Maria. Tenho certeza, Célia disse com convicção. Você tem mais educação que a metade desses executivos. Só não mostram interesse em conhecer as pessoas que trabalham para eles. Maria sorriu tristemente. Se eles soubessem sua verdadeira história, se soubessem sobre os anos que passou em Paris, sobre o diploma que guardava em uma gaveta empoeirada em casa, sobre os sonhos que precisou abandonar, mas isso era um luxo que não podia se permitir. Tinha contas a pagar, uma vida simples, mas digna para manter. Enquanto organizava os produtos de limpeza,
Ela podia ouvir o murmúrio das vozes vindas da sala de reuniões. A conversa parecia cordial, mas havia uma tensão subjacente que Maria reconhecia depois de anos observando essas dinâmicas de poder. Os franceses não estavam completamente satisfeitos com algo, e Roberto estava claramente tentando salvaguardar o negócio. De repente, as vozes se tornaram mais altas, mais agitadas. Maria não conseguia entender as palavras exatas, mas o tom era inconfundivelmente de crescente tensão. Ela olhou para Dona Célia com preocupação. Parece que a reunião não está indo bem, Célia observou. Maria assentiu, sentindo um nó estranho no estômago. Havia algo sobre aquela situação que a deixava inquieta, como se estivesse prestes a presenciar algo significativo. Ela não sabia ainda, mas os próximos minutos mudariam não apenas o rumo daquele contrato milionário, mas o curso de sua própria vida. 20 minutos após o início da reunião, o som de vozes exaltadas ecoava pelo corredor do 30º andar. Maria estava reorganizando o armário de suprimentos quando ouviu a porta da sala de reuniões se abrir bruscamente, seguida por passos apressados. Isso é inaceitável! A voz de Roberto reverberou pelo corredor. Vocês não podem simplesmente cancelar um contrato de 200 milhões por causa de detalhes culturais. Maria espiou discretamente pela fresta da porta do depósito e viu Roberto caminhando de um lado para o outro, gesticulando nervosamente enquanto falava ao telefone. Suas bochechas estavam vermelhas de raiva e frustração. O terno italiano perfeitamente alinhado agora, ligeiramente desalinhado pela agitação. Não me interessa o que o conselho vai pensar, ele continuou, a voz subindo uma oitava. Encontrem uma solução. Este negócio não pode fracassar por causa de mal-entendidos. Dona Célia apareceu ao lado de Maria, ambas observando a cena com crescente preocupação. Nunca vi o senhor Roberto tão alterado, Célia sussurrou. Deve ser grave. De volta à sala de reuniões, Pierre Dubois mantinha uma postura elegante, mas visivelmente tensa, conversando em francês com seus assistentes. Mesmo à distância, Maria podia perceber que a atmosfera havia mudado drasticamente dos cumprimentos cordiais do início. Jean-Paul Moreau, o assistente mais jovem, parecia especialmente desconfortável, mexendo nervosamente com os papéis. Camila Torres surgiu da sala com uma expressão que misturava pânico e fúria controlada. Ela se dirigiu diretamente ao telefone da recepção e discou um número com dedos trêmulos. Preciso falar com o doutor Martínez imediatamente, ela disse ao telefone. É uma emergência corporativa. Os franceses estão ameaçando cancelar tudo. Maria sentiu seu coração acelerar. Durante 5 anos, ela havia presenciado muitas reuniões tensas, visto contratos serem assinados e cancelados, observado o vai e vem do mundo corporativo, mas nunca havia sentido uma urgência tão palpável no ar. O que será que aconteceu lá dentro? Célia murmurou. Antes que Maria pudesse responder, Roberto voltou para a sala de reuniões, seguido por Camila. Maria podia ouvir fragmentos da conversa através da porta parcialmente aberta. Monsieur Dubois, por favor, vamos reconsiderar. A voz de Roberto soava quase suplicante. Certamente podemos encontrar um meio-termo. A resposta de Pierre veio em francês. Palavras rápidas e precisas que Maria captou perfeitamente. Monsieur Mendes, ce n'est pas une question de compromis. C'est une question de respect et de compréhension culturelle. Vos équipes ont démontré un manque flagrant de sensibilité envers nos valeurs. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pierre estava dizendo que não era uma questão de compromisso, mas de respeito e compreensão cultural, que as equipes de Roberto haviam demonstrado uma flagrante falta de sensibilidade em relação aos valores franceses. Poderiam falar em inglês, por favor? Roberto pediu, claramente frustrado. Meu francês não é suficiente para discussões tão importantes. Precisamente o problema. Pierre respondeu em inglês, mas com um tom gelado.
Vocês querem fazer negócios conosco, mas não se deram ao trabalho de entender nossa cultura, nossa língua, nossas expectativas. Maria viu Roberto passar a mão pelos cabelos, destruindo o penteado perfeito que havia ajeitado cuidadosamente pela manhã. Mas temos intérpretes, temos consultores culturais. Roberto protestou. Se houve algum mal-entendido... Mal-entendido? Jean Paul falou pela primeira vez, sua voz jovem, mas firme. Ontem, durante o jantar de negócios, vocês serviram vinho chileno quando havíamos especificamente mencionado nossa preferência por vinhos franceses. Quando questionados, riram e disseram que vinho é vinho. Hoje, na apresentação, vocês pronunciaram incorretamente o nome de nossa empresa 3 vezes consecutivas. Esses são detalhes menores. Camila tentou intervir. Não, Pierre interrompeu, batendo levemente a mão na mesa. Estes não são detalhes menores. São sinais de que vocês não nos respeitam o suficiente para fazer o esforço básico de nos entender. Como podemos confiar uma parceria de longo prazo a pessoas que não demonstram interesse genuíno em quem somos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria podia praticamente sentir a tensão emanando da sala de reuniões. Ela conhecia Roberto há 5 anos. Havia visto sua arrogância e prepotência inúmeras vezes. Agora, pela primeira vez, ela o estava vendo enfrentar as consequências de sua atitude superior. Além disso, Pierre continuou. A forma como vocês tratam seus funcionários é preocupante. Uma empresa que não respeita sua própria equipe dificilmente respeitará seus parceiros. Maria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eles haviam notado. De alguma forma, os franceses haviam observado a maneira como ela e outros funcionários eram tratados. Nossos funcionários são muito bem tratados, Roberto replicou, defensivo. Oferecemos salários competitivos, benefícios... Monsieur Mendes, Jean Paul interrompeu suavemente. Esta manhã, quando entramos na sala, havia uma funcionária da limpeza realizando seu trabalho. Vocês falaram sobre ela como se ela não existisse, como se fosse invisível. Comentaram sobre sua presença ser constrangedora, bem na frente dela. O rosto de Roberto empalideceu. Ela não fala inglês? Ele gaguejou. Ela não entendeu. Isso não torna o comportamento aceitável, Pierre disse firmemente. Na França, valorizamos a dignité du travail, a dignidade do trabalho. Todos os trabalhadores, independentemente de sua função, merecem respeito básico. Maria sentiu lágrimas picarem seus olhos. Em 5 anos, ninguém havia defendido sua dignidade daquela forma. Ninguém havia questionado a maneira como era tratada. E agora, estrangeiros que mal a conheciam estavam fazendo exatamente isso. Olhem, Roberto tentou uma abordagem diferente. Se a questão são os aspectos culturais, podemos contratar mais consultores, podemos fazer treinamentos para nossa equipe. É tarde demais, Pierre disse, levantando-se da cadeira. A confiança, uma vez perdida, é difícil de recuperar. Meus investidores não se sentirão confortáveis associando-se a uma empresa que demonstra tais atitudes. Por favor, a voz de Roberto craque-se ligeiramente. Este contrato representa 3 anos de trabalho, 200 milhões de reais. Vocês não podem simplesmente... Podemos e vamos, Pierre respondeu com frieza. A menos que algo mude drasticamente nossa percepção sobre esta empresa nos próximos 10 minutos, consideramos nossa visita encerrada. Maria viu Camila se desesperar, sussurrando furiosamente ao telefone com alguém, provavelmente tentando encontrar uma solução de última hora. Roberto havia se sentado pesadamente em sua cadeira, o rosto enterrado nas mãos. 10 minutos, ele murmurou. Como posso mudar 3 anos de impressões negativas em 10 minutos? Pierre consultou seu relógio suíço, um modelo elegante que provavelmente custava mais que o salário anual de Maria. Exatamente 10 minutos, Monsieur Mendes. Depois disso,
Nosso motorista nos levará ao aeroporto. Maria sentiu seu coração disparar. Havia algo terrivelmente errado com aquela situação toda. Não era apenas sobre vinho ou pronunciação de nomes. Era sobre algo muito mais profundo, algo que ela reconhecia nas palavras e no tom de Pierre. Ela havia vivido na França, conhecia aquela cultura que ele estava defendendo. Entendia exatamente o que os estava perturbando e por que aqueles pequenos detalhes eram, na verdade, enormes sinais de desrespeito. E pela primeira vez em 5 anos, Maria Santos sentiu que talvez pudesse fazer a diferença. Mas fazer a diferença significaria sair da invisibilidade, significaria revelar partes de si mesma que havia mantido cuidadosamente escondidas, significaria correr riscos que não tinha certeza se estava preparada para enfrentar. Do lado de fora da sala, o relógio da parede marcava inexoravelmente a passagem dos minutos. 8 minutos restantes. 7 minutos. Maria olhou para o relógio da parede e sentiu cada segundo ecoar como um tambor em seu peito. Do depósito de limpeza, ela podia ouvir o desespero crescente na sala de reuniões. Roberto tentava freneticamente fazer ligações, sua voz ficando mais aguda a cada não que recebia do outro lado da linha. Não há ninguém disponível para uma consultoria de emergência, ela ouviu Camila dizer com a voz carregada de pânico. Todos os intérpretes estão ocupados até a próxima semana. Dona Célia tocou suavemente o braço de Maria. Querida, você está bem? Parece que viu um fantasma. Maria não conseguia explicar a tempestade que se formava dentro dela. Durante 5 anos, havia construído cuidadosamente uma vida simples, previsível, segura. Não havia complicações, não havia riscos, não havia expectativas, além de fazer seu trabalho e receber seu salário no final do mês. Mas agora, ouvindo Pierre Dubois defender sua dignidade como trabalhadora, algo dentro dela estava desmoronando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Dona Célia, Maria disse lentamente, me conte uma coisa. Se eu revelasse algo sobre mim, algo que mudasse completamente como as pessoas me veem aqui, a senhora acha que eu estaria fazendo a coisa certa? Célia franziu o senho, estudando o rosto da amiga mais nova. Maria, você sempre foi discreta sobre seu passado, e eu sempre respeitei isso. Mas uma coisa eu sei, você é uma das pessoas mais íntegras e inteligentes que já conheci. Se há algo que você pode fazer para ajudar em uma situação difícil, e se isso não for te prejudicar, então talvez seja a hora de mostrar quem você realmente é. 5 minutos. Maria fechou os olhos e se permitiu lembrar. Paris, outono de 1998. Ela tinha 23 anos e estava no 3º ano do curso de Relações Internacionais na Sorbonne. Lembrou-se das manhãs caminhando pelas ruas de paralelepípedos, do cheiro dos croissants recém-assados, das tardes estudando na biblioteca com vista para o Sena. Lembrou-se de como o francês havia se tornado uma segunda língua natural, de como havia se apaixonado pela cultura, pela literatura, pela elegância sutil da diplomacia francesa. Lembrou-se também de por que tudo havia mudado. O telefonema de casa, a doença de sua mãe, a necessidade urgente de voltar ao Brasil, deixando para trás não apenas os estudos, mas também David, o francês que havia prometido se casar com ela quando ela terminasse a universidade. Eu voltarei, ela havia prometido. Isso é temporário, mas a vida raramente segue os planos que fazemos. Sua mãe havia precisado de cuidados por 3 anos antes de falecer. Depois veio a responsabilidade de cuidar do pai. Os empregos que mal pagavam as contas, a realidade de que voltar para Paris se tornara um sonho financeiramente impossível. 4 minutos. Perdemos tudo. Roberto estava dizendo na sala de reuniões, a voz quebrada. 3 anos de trabalho, 200 milhões de reais. Por que eles não entendem que podemos mudar? Porque mudança real exige mais que promessas. Ela ouviu Pierre responder. Exige compreensão genuína, respeito autêntico.
Vocês demonstraram hoje que veem pessoas como nós, como consumidores a serem conquistados, não como parceiros a serem respeitados. Foi nesse momento que Maria tomou sua decisão. Ela tirou o avental do uniforme, passou as mãos pelos cabelos para arrumá-los e respirou fundo. Dona Célia a observava com uma mistura de preocupação e curiosidade. Querida, o que você vai fazer? Algo que deveria ter feito há muito tempo. Maria respondeu, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Ela caminhou até a porta da sala de reuniões e bateu suavemente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Entre veio a voz exausta de Roberto. Maria abriu a porta e entrou, sentindo todos os olhos se voltarem para ela. Roberto a olhou com irritação mal disfarçada. Maria, não é o momento para limpeza. Por favor, com licença. Maria interrompeu suavemente, suas palavras claras e precisas. Eu não vim para limpar. O sotaque era diferente. As palavras eram pronunciadas com uma precisão que não combinava com a imagem que eles tinham dela. Roberto piscou, confuso. Desculpe. Maria se dirigiu diretamente a Pierre, que a observava com interesse crescente. Oh, Monsieur Dubois, elle a disse em francês perfeito, je vous prie de m'excuser pour cette interruption, mais je crois que je peux vous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé ici. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Pierre se endireitou na cadeira, seus olhos azuis brilhando com surpresa genuína. Jean-Paul deixou cair a caneta que segurava. Vous parlez français, Pierre disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação impressionada. Oui, monsieur. Et j'ai vécu à Paris pendant 5 ans. J'y étudiais les relations internationales à la Sorbonne. Maria respondeu, sentando cada palavra francesa fluir naturalmente, como se nunca tivesse parado de usar o idioma. Roberto estava boquiaberto, olhando de Maria para os franceses como se estivesse assistindo a um filme de ficção científica. Você fala francês? Ele gaguejou em português. Fluentemente, Maria respondeu, mantendo os olhos em Pierre. Eu também inglês, espanhol e italiano, mas isso não é o importante agora. Ela se virou para enfrentar Roberto e, pela primeira vez em 5 anos, não baixou os olhos. Senhor Mendes, o que está acontecendo aqui não é sobre vinho ou pronunciação. É sobre algo muito mais profundo. Monsieur Dubois e sua equipe não estão apenas fazendo negócios. Eles estão escolhendo parceiros em quem podem confiar para representar seus valores. Camila finalmente encontrou sua voz. Maria, como é possível que você nunca tenha mencionado? Nunca me perguntaram. Maria respondeu simplesmente. Em 5 anos, ninguém nunca demonstrou interesse em saber quem eu era além de alguém que limpa mesas e esvazia lixeiras. Pierre se levantou lentamente, aproximando-se de Maria com evidente interesse. Mademoiselle, ele começou. Santos, Maria Santos. Mademoiselle Santos, sua presença aqui é inattendue, inesperada. Posso perguntar quando você esteve em Paris? De 1995 a 2000. Eu estava terminando meu bacharelado em Relações Internacionais quando precisei voltar ao Brasil por motivos familiares. E você trabalha aqui como faxineira há 5 anos. O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações. Pierre trocou olhares com Jean-Paul, que parecia igualmente chocado. Mademoiselle Santos, Pierre disse lentamente, c'est incroyable. Uma pessoa com sua educação, trabalhando honestamente, Maria completou com dignidade. Não há vergonha no trabalho digno, monsieur. Você mesmo disse isso há pouco. Dignité du travail. Pierre sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Touché, mademoiselle. Você está absolutamente certa. Roberto finalmente encontrou sua voz, ainda claramente em choque. Maria, por que nunca disse nada sobre sua educação? Maria o olhou nos olhos e Roberto sentiu algo que nunca havia sentido antes na presença dela. Desconforto moral. Senhor Mendes, quando foi a última vez que o senhor perguntou a um funcionário sobre sua vida,
seus sonhos, sua história. Quando foi a última vez que tratou alguém da limpeza como uma pessoa completa, não apenas como alguém que executa uma função? A pergunta pairou no ar como um desafio. Roberto abriu a boca para responder, mas não conseguiu formar palavras. 2 minutos restantes. Pierre observava toda a cena com fascínio crescente. De repente, ele se dirigiu novamente a Maria em francês. Mademoiselle Santos, dites-moi, que pensez-vous de cette situation? Comment résoudriez-vous ce malentendu? Maria sorriu suavemente. Pierre estava perguntando o que ela pensava da situação e como resolveria o mal-entendido. Monsieur Dubois, ela respondeu em francês. Je pense que le problème n'est pas le malentendu, mais l'absence de compréhension véritable. Ces hommes voient le business comme une transaction, pas comme une relation. Ils ne comprennent pas que pour vous, chaque détail est important parce qu'il reflète le respect. Pierre assentiu lentamente. Maria havia dito que o problema não era o mal-entendido, mas a ausência de compreensão verdadeira. Que aqueles homens viam o negócio como uma transação, não como um relacionamento, e não entendiam que, para os franceses, cada detalhe era importante porque refletia respeito. Exatamente, Pierre murmurou. Precisamente. 1 minuto. Pierre consultou seu relógio, depois olhou para Maria com uma expressão que misturava curiosidade e crescente respeito. Mademoiselle Santos, você acabou de demonstrar em poucos minutos mais compreensão cultural que toda a equipe desta empresa em 3 meses de negociações. Ele se virou para Roberto, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Monsieur Mendes, eu tenho uma proposta. O relógio marcava 0. O tempo havia se esgotado, mas Pierre Dubois permanecia na sala, seus olhos azuis fixos em Maria, com uma intensidade que fazia o ar parecer eletrizado. Roberto mal ousava respirar, sabendo que os próximos segundos determinariam o destino de sua empresa. Minha proposta é simples, Pierre disse, alternando entre francês e inglês para que todos entendessem. Se Mademoiselle Santos concordar em se tornar nossa liaison cultural, nossa ponte cultural para este projeto, consideraremos prosseguir com as negociações. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de Camila engasgando com o próprio ar. Você quer dizer... Roberto começou hesitante. Eu quero dizer que esta empresa claramente precisa de alguém que entenda verdadeiramente nossa cultura, nossas expectativas, nossa forma de fazer negócios. Mademoiselle Santos demonstrou em 5 minutos mais sensibilidade cultural que toda a sua equipe em 3 meses. Maria sentiu o mundo girar ao seu redor. Em questão de minutos, havia passado de invisível para o centro de uma negociação de 200 milhões de reais. E a Monsieur Dubois, ela disse cuidadosamente em francês, eu sou extremamente honrada pela sua confiança, mas preciso ser transparente. Eu não sou mais a jovem estudante que vivia em Paris. São 25 anos desde que deixei a França. Muito mudou. Mademoiselle, Pierre a interrompeu gentilmente. O que você demonstrou hoje não se aprende em livros ou cursos. É compreensão profunda, autêntica. É exatamente o que este projeto precisa. Jean Paul se aproximou claramente emocionado pela reviravolta dos eventos. Se me permite, ele disse em inglês, em minha experiência, pessoas que verdadeiramente viveram nossa cultura, que a absorveram genuinamente, nunca perdem essa compreensão. É como uma segunda natureza. Roberto olhava de Maria para Pierre como se estivesse assistindo a uma partida de tênis em câmera lenta. Mas ela trabalha na limpeza. Ele gaguejou, ainda processando a transformação completa de sua realidade. Pierre se virou para ele com uma expressão que misturava desgosto e incredulidade. E daí, Monsieur Mendes? O trabalho que uma pessoa faz não define sua inteligência, sua educação ou seu valor. Este é exatamente o tipo de pensamento que nos preocupa em uma parceria de longo prazo. Maria viu Roberto encolher como se tivesse levado um tapa. Pela primeira vez em 5 anos,
Ela sentiu algo parecido com pena dele. Não pena de sua humilhação, mas pena de como sua arrogância o havia cegado para a humanidade das pessoas ao seu redor. Senhor Mendes, Maria disse suavemente, posso falar com o senhor em particular por um momento? Roberto assentiu, ainda em estado de choque. Maria se dirigiu a Pierre. Monsieur Dubois, poderia nos dar alguns minutos? Eu gostaria de conversar com meu empregador. Naturellement, estaremos no lobby. Quando os franceses saíram, Maria se virou para enfrentar Roberto e Camila. O silêncio na sala era denso como neblina. Senhor Mendes, Maria começou. Eu aceito a proposta de Monsieur Dubois, mas com condições. Condições? Camila explodiu. Maria, você não está em posição de fazer exigências. Você é uma funcionária da limpeza. Não? Maria respondeu com calma. Eu sou uma profissional qualificada que trabalhou na limpeza por necessidade, não por falta de opções. E agora sou aparentemente a única chance que vocês têm de salvar este contrato. Roberto levantou a mão para silenciar Camila. Quais são suas condições, Maria? Primeiro, se eu aceitar esta posição, quero um contrato formal, com salário compatível com a responsabilidade. Segundo, quero garantias de que outros funcionários serão tratados com mais respeito a partir de agora. E terceiro, ela pausou, respirando fundo. Terceiro, quero que o senhor entenda que o que aconteceu aqui hoje não é sobre mim salvando sua empresa. É sobre vocês aprenderem que toda pessoa tem valor independentemente do trabalho que faz. Roberto passou a mão pelo rosto, finalmente começando a compreender a magnitude de seus preconceitos. Maria, nós nunca soubemos, porque nunca perguntaram, porque nunca se importaram o suficiente para perguntar. Camila, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. E se aceitarmos suas condições? Você realmente pode fazer este negócio funcionar? Maria a olhou nos olhos. Camila, eu posso fazer mais que isso. Posso ajudar esta empresa a entender que sucesso real vem de tratarmos todas as pessoas com dignidade. Os franceses não cancelaram porque não gostaram do vinho. Cancelaram porque viram como vocês tratam os próprios funcionários e concluíram que, se não respeitam quem trabalha para vocês, não vão respeitar quem faz negócios com vocês. A verdade das palavras de Maria atingiu Roberto como um raio. Ele se sentou pesadamente em sua cadeira. Meu Deus, ele murmurou. O que eu me tornei? Alguém que perdeu de vista o que realmente importa. Maria respondeu. Demais pessoas podem mudar, Sr. Mendes. Empresas podem mudar. A questão é, vocês querem realmente mudar ou querem apenas salvar este contrato? Roberto olhou para ela. Realmente olhou para ela. Pela primeira vez em 5 anos. Eu aceito suas condições. Todas elas. Maria assentiu. Então vamos buscar os franceses. 15 minutos depois, a sala de reuniões havia se transformado em um ambiente completamente diferente. Pierre estava sentado à mesa, mas desta vez, Maria ocupava a cadeira ao seu lado, não mais invisível, mas claramente reconhecida como uma participante igual. Monsieur Dubois, Roberto começou. Gostaria de apresentar formalmente nossa nova diretora de Relações Culturais, Maria Santos. Pierre sorriu, estendendo a mão para Maria. É um prazer fazer negócios com pessoas que valorizam verdadeiramente o talento, independentemente de onde o encontram. Maria apertou sua mão, sentindo décadas de insegurança e invisibilidade se dissolvendo. O prazer é meu, monsieur. Agora, vamos falar sobre como podemos construir uma parceria baseada em respeito mútuo e compreensão genuína. Nas 2 horas seguintes, Maria serviu como mais que uma tradutora. Ela foi uma intérprete de culturas, explicando não apenas as palavras, mas os significados por trás delas, os contextos culturais que davam peso às expectativas dos franceses. Quando Pierre mencionou a importância da qualité avant tout, qualidade acima de tudo, Maria explicou a Roberto que isso não significava apenas produtos melhores, mas uma filosofia de vida que valorizava a excelência em cada detalhe.
Quando Jean Paul expressou preocupações sobre l'engagement à long terme, compromisso de longo prazo, Maria ajudou Roberto a entender que os franceses não estavam simplesmente fazendo um negócio, mas escolhendo uma família empresarial. Vocês veem, Maria explicou em português para Roberto. Para eles, negócios são relacionamentos. Cada interação é um tijolo na construção de confiança que pode durar décadas. Gradualmente, a atmosfera na sala mudou. As tensões se dissolveram, substituídas por uma compreensão genuína. Roberto, pela primeira vez, parou de tentar impressionar e começou a genuinamente escutar. Monsieur Mendes, Pierre disse ao final da reunião, estou impressionado com a mudança que vejo aqui hoje. Mademoiselle Santos não apenas salvou este negócio, ela mostrou o caminho para uma parceria verdadeiramente produtiva. A verdade é que ela me mostrou muito mais que isso, Roberto admitiu. Ela me mostrou que tipo de líder eu havia me tornado e que tipo de pessoa eu quero ser. Quando os franceses finalmente saíram, prometendo retornar na semana seguinte para assinar os contratos, Roberto se virou para Maria. Maria, eu devo a você mais que um emprego melhor. Eu devo a você uma lição que deveria ter aprendido há muito tempo. Maria sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Senhor Roberto, todos merecemos segundas chances. A sua está começando agora. Do lado de fora da sala, Dona Célia esperava ansiosa. Quando Maria apareceu, transformada não apenas pela roupa, Roberto havia insistido que ela fosse imediatamente comprar um guarda-roupa executivo, mas pela postura, pela confiança, pela luz nos olhos, Célia não conseguiu conter as lágrimas. Eu sempre soube, ela disse, abraçando Maria. Sempre soube que você era especial. Obrigada por nunca desistir de mim, Dona Célia. Por me tratar como família quando eu mais precisava. Naquela noite, Maria ligou para David em Paris. Eles haviam perdido contato há mais de 2 décadas, mas algumas conexões transcendem o tempo. Alô? David, c'est Maria. Maria Santos. O silêncio do outro lado foi seguido por uma risada de pura alegria. Maria, mon Dieu, après toutes ces années. David, eu sei que faz muito tempo, mas eu queria que você soubesse. Hoje eu finalmente encontrei meu caminho de volta. De volta para onde, ma chérie? De volta para quem eu sempre fui. 6 meses depois, a sala de reuniões do 3º andar da Estrela Dourada era um lugar completamente diferente. As mesmas paredes de vidro ainda ofereciam a vista deslumbrante de São Paulo, mas a atmosfera havia mudado de forma irreconhecível. Maria ajustou o blazer azul marinho, não mais um uniforme de limpeza, mas o traje elegante de uma executiva respeitada, enquanto revisava os documentos para a reunião mensal com os parceiros franceses. Bom dia, Maria! Roberto cumprimentou ao entrar na sala, carregando 2 xícaras de café. Havia algo profundamente simbólico no fato de que agora era ele quem servia café para ela. Um pequeno gesto que falava volumes sobre como suas dinâmicas haviam se transformado. Bom dia, Roberto, ela respondeu, aceitando a xícara com um sorriso. Durante esses meses, haviam desenvolvido não apenas uma relação profissional produtiva, mas uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo. Os números do trimestre chegaram ontem, Roberto disse, sentando-se à mesa onde uma vez havia tratado Maria como invisível. O projeto com os franceses superou todas as expectativas. 20% acima do projetado. Maria assentiu, sentindo uma satisfação profunda que ia muito além dos números financeiros. Não é apenas sobre o dinheiro, Roberto, é sobre o que construímos, uma parceria baseada em compreensão real. Eu sei, ele respondeu, sua voz carregada de uma humildade que não existia 6 meses atrás. E não é apenas com os franceses. A forma como tratamos nossa própria equipe. Maria, você mudou toda a cultura desta empresa. Era verdade. Nos meses seguintes àquele dia transformador,
Maria havia implementado mudanças que pareciam pequenas na superfície, mas que criaram ondas de transformação por toda a organização. Programas de reconhecimento para funcionários de todos os níveis, sessões mensais onde qualquer funcionário podia expressar ideias e preocupações, e, mais importante, uma política de dignidade no trabalho, que garantia que todos, desde executivos até a equipe de limpeza, fossem tratados com igual respeito. Lembra da dona Célia? Maria perguntou, sorrindo. Como poderia esquecer? Quem diria que nossa supervisora de limpeza tinha tantas ideias brilhantes sobre eficiência operacional? Dona Célia havia sido promovida para a coordenadora de operações de facilities, aplicando seus 40 anos de experiência em uma função que finalmente reconhecia seu verdadeiro valor. Durante décadas, ela havia observado os desperdícios e ineficiências da empresa, mas nunca havia sido perguntada sobre suas observações. Agora, suas ideias estavam economizando à empresa milhares de reais mensalmente. E o João da Segurança que falava sobre os problemas de fluxo no estacionamento? Roberto continuou. Depois que implementamos suas sugestões, eliminamos completamente os congestionamentos das sextas-feiras. Maria assentiu. João, um ex-engenheiro que havia trabalhado como segurança por necessidade, após ficar desempregado aos 55 anos, agora integrava a equipe de planejamento de infraestrutura. Sua experiência em engenharia, combinada com anos observando os padrões de tráfego do edifício, havia resultado em soluções que consultores caros não haviam conseguido identificar. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Maria atendeu em francês fluente. Allô, mademoiselle Santos? Veio a voz familiar de Pierre do outro lado da linha. Bonjour, monsieur Dubois. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous appelle avec d'excellentes nouvelles. Pierre estava ligando com excelentes notícias. Maria fez sinal para Roberto se aproximar para ouvir. Nosso conselho de investidores ficou tão impressionado com os resultados desta parceria que aprovaram a expansão do projeto. Queremos estender nossa colaboração para toda a América Latina, com a Estrela Dourada como nossa base de operações. Maria traduziu rapidamente para Roberto, que quase derrubou o café de tanta emoção. Isso significa, ele começou, um investimento adicional de 500 milhões de reais ao longo dos próximos 3 anos. Pierre continuou. Mas há uma condição. Maria sentiu o estômago apertar. Qual condição, monsieur? Queremos que você lidere toda a expansão. Seria promovida a diretora regional de desenvolvimento cultural para toda a operação latino-americana. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som da respiração pesada de Roberto. Pierre, Maria disse cuidadosamente, isso é uma honra extraordinária, mas posso pedir um tempo para considerar. Naturellement, mas Maria, você deve saber, em meus 30 anos de negócios internacionais, nunca vi alguém conseguir o que você conseguiu. Você não apenas salvou um contrato, você redefiniu como fazemos negócios. Após desligar, Maria e Roberto ficaram em silêncio por um longo momento. 500 milhões, Roberto murmurou. Maria, você salvou esta empresa? Não, você transformou esta empresa. Nós transformamos, Roberto. Você escolheu mudar. Isso fez toda a diferença. Roberto se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Sabe, Maria, 6 meses atrás eu pensava que sucesso significava controlar pessoas, manter distância, projetar autoridade através do medo. Você me mostrou que verdadeiro sucesso vem de elevar pessoas, de ver o potencial onde outros veem apenas função. Maria se juntou a ele na janela. E você me mostrou que nunca é tarde para alguém mudar genuinamente. Não foi fácil para você reconhecer seus erros. Foi a melhor coisa que já fiz. Naquele momento, Jean-Paul Moreau entrou na sala, agora vestindo um terno menos formal e com um sorriso genuíno. Ele havia se mudado para São Paulo 3 meses atrás para gerenciar a operação local dos franceses e havia se tornado um amigo próximo.
Maria, Roberto, ele cumprimentou em português com sotaque charmoso. Ouvi as notícias sobre a expansão. Parabéns! Jean-Paul, seu português está melhorando a cada dia. Maria riu. Estou aprendendo com a melhor professora de relações culturais do hemisfério sul, ele respondeu, piscando. Nos meses anteriores, Jean-Paul e Maria haviam desenvolvido uma amizade que parecia estar evoluindo para algo mais profundo. Eles dividiam não apenas a paixão por línguas e culturas, mas também uma visão similar sobre como os negócios deveriam ser conduzidos, com humanidade, respeito e genuína preocupação com o bem-estar de todos os envolvidos. Então, Jean-Paul disse, você vai aceitar a promoção? Maria olhou pela janela, observando a cidade que havia se tornado seu lar de uma forma completamente nova. Sabe, por muitos anos eu pensei que havia perdido minha chance. Que minha vida em Paris, meus estudos, meus sonhos, que tudo isso havia ficado no passado para sempre. Ela pausou, sentindo a brisa suave que entrava pela janela entreaberta. Mas descobri que não perdemos nossos sonhos. Às vezes eles apenas tomam formas diferentes do que imaginávamos. Roberto sorriu. Então isso é um sim? É um sim, mas com uma condição. Jean-Paul riu. Ainda fazendo exigências, mademoiselle. Sempre. Maria respondeu com um sorriso travesso. Quero que o programa de valorização de funcionários que implementamos aqui seja replicado em todas as novas operações. Quero garantir que nenhum trabalhador, em nenhum nível, seja tratado como invisível. Considere isso feito, Roberto disse imediatamente. 3 horas depois, durante a reunião oficial com toda a equipe executiva, Maria foi formalmente anunciada como diretora regional de desenvolvimento cultural. A sala explodiu em aplausos, mas os mais emocionados vieram de um grupo inesperado. Dona Célia, João da Segurança e outros funcionários que antes eram considerados invisíveis e que agora ocupavam posições de responsabilidade na empresa. Discurso! Discurso! Gritou alguém da multidão. Maria se levantou, sentindo o peso do momento, não apenas para ela, mas para todos os que haviam sido negligenciados, subestimados, invisibilizados. Quando entrei nesta empresa há 5 anos e meio, ela começou. Eu pensava que estava apenas buscando um emprego temporário, um meio de sobrevivência, enquanto descobria o que fazer com minha vida. A sala estava em silêncio absoluto. Mas descobri que não existe trabalho temporário quando se trata de dignidade humana. Cada dia que passamos trabalhando, independentemente da função, é um dia em que merecemos respeito, reconhecimento e a oportunidade de crescer. Os aplausos começaram novamente, mas ela levantou a mão gentilmente. Esta promoção não é apenas minha. É de todos nós que acreditamos que uma empresa é feita de pessoas, não de hierarquias. É para todos que sabem que o verdadeiro sucesso vem de elevarmos uns aos outros, não de mantermos uns aos outros para baixo. Quando os aplausos finalmente cessaram, Roberto se aproximou do microfone. Maria, em nome de toda a empresa, eu gostaria de pedir desculpas. Desculpas pelos anos em que não vimos seu valor. Pelos anos em que tratamos você e outros funcionários como menos importantes. E obrigado por nos dar a chance de sermos melhores. Naquela noite, Maria estava em seu novo escritório, um espaço elegante com vista para a cidade, quando Jean-Paul apareceu na porta com uma garrafa de champanhe francês. Para celebrar, ele disse. Para celebrar, ela concordou. Enquanto brindavam, Jean-Paul fez uma pergunta que estava claramente em sua mente há semanas. Maria, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você ainda pensa em Paris? Em como sua vida teria sido se você nunca tivesse voltado? Maria considerou a pergunta por um longo momento, observando as luzes da cidade através da janela. Sabe, Jean-Paul, durante muito tempo eu pensei que minha vida havia tomado o caminho errado. Que eu havia perdido minha chance de ser quem eu deveria ser. Ela se virou para enfrentá-lo.
Mas agora percebo que não existe um caminho certo ou errado. Existe apenas o caminho que vivemos e o que fazemos com ele. Meus anos em Paris me deram educação e cultura. Meus anos como faxineira me deram humildade e compreensão da dignidade do trabalho. Ambas as experiências foram necessárias para eu me tornar quem sou hoje. Jean Paul sorriu, aproximando-se dela. E quem você é hoje é extraordinária. Obrigada, ela disse suavemente. Mas sabe o que é mais extraordinário? É descobrir que nunca é tarde para se redescobrir, para se reinventar, para encontrar seu lugar no mundo. Ele pegou sua mão gentilmente. E qual é o seu lugar no mundo, Maria Santos? Ela olhou ao redor do escritório. Pensou em Dona Célia em sua nova posição, em Roberto aprendendo a ser um líder melhor, em todos os funcionários que agora eram vistos e valorizados. Meu lugar é exatamente aqui, construindo pontes entre pessoas, culturas, sonhos, ajudando outros a descobrir que eles também são extraordinários, mesmo quando o mundo os faz sentir invisíveis. Do lado de fora da janela, São Paulo brilhava como um mar de possibilidades. E pela primeira vez em décadas, Maria Santos sabia exatamente quem era e onde pertencia. 6 meses atrás, ela era uma faxineira invisível. Hoje, ela era uma executiva respeitada. Mas mais importante que qualquer título ou salário, ela havia redescoberto algo que pensava ter perdido para sempre. A certeza de que todo ser humano tem valor inestimável e que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos veja verdadeiramente. Na manhã seguinte, ela ligou para David em Paris. Dessa vez, não era para falar sobre o passado, mas sobre o futuro. David, eu queria te contar. Consegui meu caminho de volta. Não para onde eu estava antes, mas para onde sempre pertenci. E onde é isso, ma chérie? No lugar onde posso fazer a diferença, no lugar onde posso ajudar outros a descobrir que também são importantes, que também têm valor. Isso soa exatamente como a Maria que eu conhecia em Paris, a que sempre acreditava que poderia mudar o mundo. Talvez eu não consiga mudar o mundo inteiro, David, mas posso mudar o mundo de uma pessoa por vez. E isso é suficiente. Quando desligou o telefone, Maria olhou pela janela de seu apartamento, não mais o pequeno quarto alugado de antes, mas um lar verdadeiro, e sorriu. A faxineira invisível havia encontrado sua voz, e essa voz agora ecoaria por toda a América Latina, lembrando a todos que dignidade, respeito e reconhecimento não são privilégios a serem concedidos, mas direitos fundamentais de todo ser humano. O sol nasceu sobre São Paulo, iluminando uma cidade cheia de pessoas, que, como Maria, estavam prontas para descobrir que eram muito mais do que pareciam ser.